Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Graça e paz, bem-vindos sejam todos a esse canal, Haroldo Lira CE. Bem-vindos sejam todos a mais uma reunião da Igreja de Cristo Sem Parede. Pedindo aos amados sempre que se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem para que outras pessoas venham ter o entendimento da palavra. E amados, hoje nós vamos terminar aí o tema a mentira dos pastores, a mentira dos pastores da grande tribulação, dizendo que você vai passar pela grande tribulação. E hoje é a parte 5 e nós vamos terminar te explicando que tudo isso já aconteceu naquela geração de Mateus 24:34, de Daniel 9:24. Então, graça e paz a todos. Se inscreve aí no canal, compartilha a mensagem para que outras pessoas venham ter o entendimento com a mente de Cristo. E abençoado, eu vou fazer uma observação antes de entrar na mensagem, respondendo um irmão aí, que ele perguntou para mim se eu não achava que eu estava muito nervoso. E abençoado, na verdade, o que você faria, como é que você se sentiria se você descobrisse que o teu pai é chamado de mentiroso, que o teu pai é comparado a um Zé Ninguém, que o teu pai é usado para roubar em nome do teu pai? Como que você se sentiria, abençoado? Então, tem hora que essa minha carninha friboi, esse meu Satanás, ele fica nervoso mesmo. Entendeu, abençoado? Por quê? Porque, abençoado, nós temos o entendimento, da Bíblia com a mente de Cristo. E o que está acontecendo? O que está acontecendo, e não é de hoje, já é de muito tempo, é que o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, o Deus do universo, aquele do qual o seu espírito pairava sobre o vazio das águas, e que antes dele nada existia, e que ele fez tudo, e que esse Deus poderoso, que é o da Bíblia, esses cães, esses Satanás, que não é o Satanás dele, esses opositores, esse feiticeiro chamado de pastor, eles criaram um Deus, criaram uma doutrina para eles enganar e roubar somente. E esse Deus da Bíblia, esse Deus da Bíblia que é poderoso, e que o Evangelho diz que ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos, Esse Deus, ele está agindo. O Deus da Bíblia, ele está agindo contra o Deus dos pastores. O Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro da Bíblia, do universo que já habita em nós, ele está levantando pessoas, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, e que o seu poder opera em nós, não opera no monte, e nem opera nesses ladrão, nesses ditos altares, dessa macumba chamada igreja, que são empresas de enrolões somente para roubar porque não querem trabalhar. Então, esse Deus da Bíblia, ele está envergonhando esse Deus dos homens,
esse Deus com D minúsculo, esse Deus dos evangélicos, esse Deus dos católicos, esse Deus do chamado pastor, dos chamados bispos, das cachorras chamadas bispa, e que esse Deus aí não existe, tá? O que está acontecendo é exatamente isso, que Deus está mostrando o seu poder. Aonde? E nós levantando semi-analfabeto para mostrar o Deus da Bíblia, para envergonhar esse Deus dos evangélicos, dos religiosos, que não é Deus. Que não é Deus, abençoado. O Deus é só um. A igreja é só uma. E a igreja somos nós. A morada somos nós. Esse Deus e essa igreja dos homens aí, não existe. Isso aí é uma patifaria. Então, o que está acontecendo é exatamente isso, abençoado. E daqui para frente, abençoado, daqui para frente, né? Tudo vai ser diferente. E Deus está levantando as pessoas para envergonhar o sábio, para pregar para os verdadeiros filhos de Deus, que são os espíritos revestidos de carne, e que aos poucos, eles estão perdendo o assalto deles, o chamado dízimo. Por quê? Porque muitas pessoas que são verdadeiros filhos de Deus estão entendendo o evangelho e entendendo que o que tem aí é macumba, que esse Deus aí é o ventre, que esse Deus aí é o dinheiro, esse Deus aí ele só quer 10% do teu salário, abençoado, mais nada, e que esse Deus aí não existe, abençoado. O Deus da Bíblia, abençoado, ele cuida, entende? E mesmo que você erre, jamais você vai deixar de ser filho. E se você persistir no erro, ele vai te açoitar, abençoado, vai te meter a chibata, como ele está fazendo agora, no mundo inteiro. Que tudo no mundo, né? Por exemplo, a Covid. Ele disse que foi o Japão que botou, que foi não sei o quê, que foi isso, que foi aquilo, menos Deus. Vocês não sabem de nada, inocente. Deus não tá com as suas mãos cruzadas. Entendeu, abençoado? Ele não está mudo, abençoado, ele não está cego. Ele sabe todas as coisas. E você, o mundo inteiro, chamando ele de mentiroso, dizendo que o seu corpo é um pedaço de pão, dizendo que um copo de suco é o sangue dele. Se ele não tem sangue, ele é espírito. Dizendo que ele precisa de dinheiro, abençoado, usando ele para fazer filme, para fazer novela, para fazer tudo no mundo, abençoado, para escrever livro, para roubar, abençoado, somente. E não prega o evangelho, não prega as grandezas de Deus. Deus no sistema evangélico não serve para nada, abençoado. A não ser para você escravizar as pessoas, roubar e ficar aí com essa babaquice que vocês dizem que tem poder de alguma coisa. Vocês têm poder de quê, abençoado? De roubar somente. Então, o que está acontecendo no mundo inteiro? Deus está metendo a chibata, abençoado. Deus está açoitando. Deus está mostrando a sua ira, está mostrando o seu poder nos filhos da perdição. E os filhos da salvação que estão no engano, que estão chamando ele de um pedaço de pão, né? Que estão adorando a homem, trocando a sua glória pela glória do homem, né? Está na chibata também, abençoado. Está na chibata. Dizendo o que foi que eu fiz. Só isso, abençoado, que está acontecendo. É somente isso. Então, vamos pregar o Deus verdadeiro. O Deus da Bíblia, abençoado. É a mentira dos cães gulosos, né? Com relação à grande tribulação, da qual eles dizem para vocês, se teu dia estiver atrasado, se Jesus voltar, tu vai ficar e vai passar pela grande tribulação. Grande tribulação, abençoada, tu está na igreja. Essa é a grande tribulação. Então, nós paramos lá em Marcos 9:1, né? Do qual Jesus de Nazaré disse para ele lá, para os discípulos, que haveria pessoas
Eu vou ler de novo, ó. Dizia-lhe ainda Jesus: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, não é aqui no Brasil, tá? Não é aqui no Brasil. Dos que aqui se encontram lá onde ele estava, lá em Jerusalém, com os discípulos, com os ouvintes que estavam lá. Ele dizia-lhe ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram lá com ele lá, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus, que era o que ele estava aguardando, que era o que tinha que acontecer para a queda do templo, da pergunta do qual os discípulos fizeram para ele, dize-nos quando sucederão essas coisas. Que coisa? A queda do templo, a vinda dele e a grande tribulação. E tudo estava interligado. E que já aconteceu. Quando? Mateus 24, 34. Tudo isto não passará desta geração. Esta não é esta. Esta foi a dele. E para nós, passado. Já aconteceu. Simples assim, abençoado. Então, vamos ver aqui, né? Quem foi que ficou vivo para vir a volta dele, a grande tribulação e a queda do templo, que o teu pastor manda tu esperar Jesus. Que o teu pastor mente para te roubar e te pôr medo, né? E para pregar macumba, ele diz que você vai passar pela grande tribulação, que já aconteceu. Quando? Naquela geração do ano 70. Entendeu, abençoado? É isso que vocês precisam ter entendimento. Deixar de ouvir macumba. Deixar de ficar rodado no mistério. Parece um monte de peão rodando dentro de uma igreja. Isso não é. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso é macumba, abençoado. Isso é feitiçaria. Isso é carne, abençoado. Carne. Carninha friboi, abençoado. Não tem nada a ver com o Espírito. Não tem nada a ver com Deus. Então, vamos ver aqui quem foi que ficou vivo, que ele disse que ele não é mentiroso, para ver a volta dele. Olha, João 21, 18 ao 23. Preste atenção, tá? Em verdade te digo, falando com Pedro. Aqui é Jesus de Nazaré falando com o discípulo Pedro. Preste atenção, abençoado. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, falando com Pedro, tu te cingia a ti mesmo e andava por onde querias. Olha, quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Falando de Pedro. 19. Disse isto para significar com que gênero de morte, Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, Jesus de Nazaré, tá? Falando com Pedro. Não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver comigo. E para que tu tá lendo? Para você entender que o que o teu pastor manda tu esperar já aconteceu. Ele te engana. Depois de assim falar, acrescentou-lhe. Acrescentou-lhe o quê? Acrescentou a Pedro, falou a Pedro: segue-me. Depois de ele falar tudo isso, ele disse para Pedro: pronto, Pedro, agora me segue. Aí ele continua aqui no 20, Então, Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Então, né, Pedro... Jesus mandou Pedro seguir a ele, né? Aí Pedro olhou para trás e viu o discípulo João, do qual Jesus amava. Aquele que inclinou a cabeça no seu peito, quando Jesus disse: eu excluí dentre vós 12, um de vocês é um diabo. Então, João, ele ficou preocupado, né? Querendo saber quem era. Então, continuando... E quem era o diabo? É o diabo do teu pastor? Não. O diabo foi Judas, o filho da perdição, que é o acusador. Não tem nada a ver
com essa macumba, essa feitiçaria desses cães. Tudo aí é mentira, engano, roubo, assalto. Entendeu, abençoado? Voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia foi um jantar da Páscoa, tá? Que o teu desgraçado aí inventou a macumba da Santa Ceia. Também engano. E que foi a última Páscoa. O qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Então, abençoado, deixa eu só te explicar com relação aqui a essa ceia, né? Quem era que estava sentada na mesa da última Páscoa, do qual Jesus de Nazaré fez com os discípulos? A Páscoa. Quem era? Os 12 discípulos. E o que era uma ceia? Um jantar. Um jantar, abençoado. O que esses ladrão dessa chamada igreja, todas elas fizeram a religião? Acrescentaram a palavra santa, pegaram a ceia, o jantar deles lá e transformaram na macumba da Santa Ceia. E aonde é que tem a palavra santa? Ceia, na Bíblia. Me mostra aí. Me mostra aí, abençoado, que eu vou tirar o meu canal do ar. Mostra aí, Cícero. A Santa Ceia. Tu não mostra, enganador. Enrolão. 21. Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? E quanto a João? Então Jesus mandou ele seguir, né? E ele olhou, viu João ficando para trás e perguntou: e quanto a ele, e quanto a João? Ele não vai não? Olha, Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, Pedro, segue-me. Abençoado, tu quer uma coisa mais explicada do que essa daqui? Abençoado, o teu pastor disse que Jesus vai voltar, né? Mas o dono do mundo aqui está dizendo que daqueles que estavam ouvindo ele lá, alguém ia ficar vivo para ver a volta dele. Quem era? João, que ficou preso na ilha de Pátimo, né? Devido à perseguição de Nero, então ele ficou preso lá na ilha de Pátimo. Só que isso daí não é a vontade de Nero, é a vontade de Deus. Que ele ficou lá para escrever Apocalipse, não para mim e nem para tu, que é outra mentira do teu desgraçado, chamado pastor, que ele aplica Apocalipse em você. Mas lá está escrito em Apocalipse, que foi escrito para as 7 igrejas da Ásia. Tu és de lá, abençoado, das 7 igrejas da Ásia? É não, abençoado, tu não é não. Isso já está com mais de 2000 anos. E essas 7 igrejas da Ásia eram exatamente os eleitos de Deus que iam passar pela grande tribulação. E que João falou, escreveu o Apocalipse, numa linguagem de figura, da qual somente ele, os judeus, entendiam, abençoado. E que não tem nada a ver contigo. Na verdade, tu não tem nem que procurar entender, já que tu tem uma mente atrofiada pela religião. Eis que vem sobre as nuvens e todo olho verá. O teu pastor manda tu esperar Jesus e diz que você vai vir sobre as nuvens. E vocês estão olhando para cima, esperando Jesus voltar. O pastor roubando a tua carteira, o pastor roubando o teu vale-refeição, o pastor recebendo o teu ticket de transporte, te roubando todo. Abençoado, vim sobre as nuvens, é uma linguagem de figura para os judeus, que significa Deus trazer uma sentença para um determinado povo. Que povo? O povo de Israel, abençoado. Espírito ninguém vê, abençoado. Espírito ninguém vê. Espírito ninguém vê, abençoado. Então, isso já aconteceu? Claro. Se tudo não passaria daquela geração e já está com 21, já está com 20 geração, como é que não aconteceu, abençoado?
Como é que vocês não conseguem pensar nem um minuto? Você só consegue pensar nesse teu pastor, nessa tua igreja, nessa tua macumba, chamando Deus de mentiroso, querendo buscar tudo aquilo que você já tem. Vivendo na maldição do engano do teu pastor, que foi a lei do Moisés, o ministério de condenação e morte, da qual nem eles lá não cumpriram. Deus teve que se revestir de carne para poder tirar o pecado do mundo, que era a transgressão da lei, e abrogar, abolir a primeira aliança. Nada da Bíblia para você praticar, abençoado, nada. Nada, nada. Nem o antigo, nem o novo, nada. É para tu viver por fé, abençoado. Por fé na obra dele. Na obra de Deus não é para tu fazer nada. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? E quanto a João? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu volte, que te importa? Quanto a ti, Pedro, segue-me. E cadê João, pastor? Cadê João, pastor? Cadê João, pastor? Cadê João? Com 2000 anos, infeliz. Se tu tá dizendo que Jesus não voltou, que ainda vai voltar, e ao mesmo tempo, ô analfabeto, você diz que vocês são templo e morada do Espírito Santo. São quantos Deus? Quantos Deus, seus mentirosos? Então, abençoado, o rapaz ainda pergunta se eu estou nervoso. 1 Tessalonicenses 4. Abençoado. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, 15. Te pregando a mente de Cristo, te pregando o entendimento, coisa que o teu ladrão não tem. 1 Tessalonicenses 4, 14, 15, Paulo falando com os Tessalonicenses, não está falando comigo, não está falando contigo. Nós não existia, isso tem mais de 2000 anos, abençoado. Nós não existia. Como é que eu posso falar com meu neto se meu neto não existe, abençoado? 1 Tessalonicenses 4, 14. Olha aqui Paulo falando aos Tessalonicenses, tá? E Paulo falando com relação à volta de Jesus, do qual somente eles lá estavam aguardando. Por quê? Porque eles lá, eles eram antes do ano 70. Eles viviam, eles existiam. Então somente eles passaram por isso aqui. E nós, quando nascemos, já nascemos com ele, abençoado, como templo dele, como morada dele, como santo, no Espírito. Deus é pai dos Espíritos. Não é teu pai, abençoado. Deus não é teu pai. O teu pai é o marido da tua mãe, que coisou com ela. E aí saiu essa beleza. Abençoado, o que é da terra é terreno. O que é do céu é espiritual. Deus é pai dos espíritos. Nós não somos daqui. Nós somos de lá. Ele nos enviou para cá. E como nós necessitava de um corpo para andar, nós quem? Os espíritos. Então, quando diz lá em Hebreus 2,14, visto pois que os cílios por que, Lira? Porque não era só Jesus de Nazaré, abençoado. Quem era Jesus de Nazaré? Deus mesmo, mas que estava na manifestação de filho, adentrou no ventre de Maria, precisava de um corpo para andar num corpo, porque veio para um reino físico. Então, adentrou no ventre da Maria, se fez carne ele mesmo e habitou entre os homens. E nós? Ele nos enviou, adentrou no ventre da minha mãe, se revestiu dessa carne, e eu estou aqui como embaixador de Cristo, pregando o evangelho, defendendo a minha pátria, que não é essa. A minha pátria é de onde eu vim, abençoado. Nós somos embaixador. E as mulheres, embaixatrizes. Simples assim, abençoado. Se tu largasse o teu ladrão, se tu largasse a tua igreja, né? Você ia entender, abençoado. Se você for um eleito, tá? Que não são todos que vão entender.
Tem duas sementes abençoadas aí misturadas. Uma é para Deus mostrar a sua ira. Uma é para Deus mostrar o seu poder, que são os filhos da perdição. Que começou com Adão. E daí saiu Caim, que matou Abel, e assim sucessivamente. E hoje está tudo aí. Então, abençoado, Paulo falando aos Tessalonicenses, é 4,14, olha. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, olha, presta atenção, Paulo falando, ó, pois se cremos, abençoado, até um destinatário. Não é se vocês quererem, é se cremos. Por quê? Porque Paulo está se incluindo. Paulo está se incluindo e está falando com ele, com os Tessalonicenses, escreveu a eles. Então Paulo diz, olha, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. O que é isso? Do ano 70 para trás, todos aqueles que morriam e que eram eleitos de Deus, o homem terreno, o corpo, a carne, perecia, se transformava em pó, né? Os tapuru comia, que é o que vai acontecer com nós. E os espíritos, os eleitos, aqueles que morriam, que eram eleitos, os espíritos ficavam dormindo, ficavam presos na sepultura, ficavam presos no Sheol, ficavam presos no inferno. Que inferno é sepultura, é outra macumba do teu pastor, para te fazer medo, para te pôr medo. Não só o teu pastor, mas toda essa coja, padre, papa, tudo. Inferno é sepultura. Todo mundo vai para o inferno. Todos. E tem alguns cachorros de madame aí que vai para o inferno também. Porque eles enterram. Entendeu, abençoado? Então, quando eles dormiam, quando os filhos, os eleitos que ficavam presos, eles ficavam esperando a volta de Jesus, para a consumação de toda a escatologia consumada. Então, isso estava profetizado para o ano 70, com a volta dele no ano 70, para a glorificação dos corpos, do qual ele seria glorificado, seria liberto, glorificado, e teria o corpo igualzinho dele, de Deus, Espírito glorificado, que é o que nós temos. Por quê? Porque nós já estamos depois. Entendeu, abençoado? Então, Paulo diz, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, quando ele viesse, ele ia trazer na companhia dele aqueles que estavam presos. Aí Paulo diz no 15, ora, ainda vos declaramos. Vos declaramos a quem? A mim, a tu? Não. Está falando comigo nem contigo. Nós não existia. Está falando com eles. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. 2 pontos. Aí Paulo, né, que estava aguardando a volta do Filho do Homem, e que isso daqui era o ano 63, 64, eu não sei o tempo certo, né, 65, 66, estava próximo, ano 70. E Paulo achava que ele ia ficar vivo, só que Paulo não ficou. Nero decapitou Paulo morreu. Então Paulo ficou o quê? Paulo foi para o inferno, o seu corpo se acabou, e o Espírito de Deus que estava em Paulo ficou dormindo na sepultura, no inferno, no ágio, no cemitério, no Sheol. Então Paulo fala assim, olha, pensando que ia ficar vivo, eles estavam aguardando, não deu tempo, Paulo. Então, quando ele veio, ele trouxe o Paulo em companhia dele, os que dormem. Então, ele diz no 15, ora,
ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, 2 pontos. Aí Paulo se inclui, ó, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, na volta dele, do Filho do Homem, né, no ano 70, né, o arrebatamento foi coletivo, foi feito de uma vez só, entende? De uma vez só, tanto dos vivos quanto dos mortos, os que dormiam, os espíritos, e os que estavam vivos. Entendeu, abençoado? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos. Então Paulo estava antes, né? Alguém poderia morrer, e foi o que aconteceu com Paulo. Até a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que dormem. Entendeu aí, abençoado? Então, quando ele veio no ano 70, né? Ele glorificou todos os espíritos daquela geração. Todos os espíritos que viveram do ano 70 para cá. E o arrebatamento foi coletivo. Tanto dos vivos, como dos que dormiam. Como os espíritos que dormiam, que o teu pastor disse que tu dorme. Defunto não dorme, pastor. Defunto não dorme. Deixa de ser mentiroso. Tu não tem entendimento de nada. Então, abençoado, explicado isso daí, né? Se você vai entender ou não vai, é problema teu. Olha, Apocalipse 1, 9, 31 minutos. Apocalipse 1, 9. Pregando ainda que tudo já aconteceu, não tem mais nada para acontecer. O que tem aí fora é macumba, é engano, é roubo, é assalto, e que vocês ainda não entenderam. Apocalipse 1, 9, ó. Eu, João, o João, que ele disse que ia ficar vivo. Eu, João, irmão vosso, ó, e companheiro na tribulação. Então, eles estavam passando pela tribulação ou não? Claro, abençoado. Se está escrito aqui, como é que eu vou dizer que é mentira? Entendeu, abençoado? Isso daqui é entendimento, abençoado. É entendimento. O teu pastor é só mentira, é só engano. É macumba, feitiçaria. Entendeu? Esses vira-lata aí, né? Esses vira-lata aí chamado pastor, eles só querem te roubar, abençoado. Te enganar. Eles não pregam nada, abençoado. Eles não levam você ao entendimento. Por quê? Porque o entendimento te liberta. E essa macumba aí te escraviza. Olha, Apocalipse 1, 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro. Irmão vosso de quem? Meu e teu? Não, ele está falando com as 7 igrejas da Ásia. Olha, dedicatória às 7 igrejas da Ásia. Aqui, abençoado, olha. Dedicatória às 7 igrejas da Ásia, abençoado. Tu é da igreja da Ásia. Apocalipse não é para ti, abençoado. Na verdade, a Bíblia inteira não é para ti, abençoado, para tu praticar. A Bíblia é para você ler, para ter entendimento somente, que quando tu nasceu, tudo já estava consumado. Tudo, não é para tu fazer nada, abençoado. O justo viverá por fé. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Perseverança por quê? Só eles estavam passando por perseverança. Porque eles estavam aguardando. Nós não passamos por nada, abençoado. Nós não passamos por tribulação, perseverança. Nada. Nós já nascemos com tudo, abençoado, só para crer. Que vocês fazem tudo o contrário. Tu vai buscar Deus onde ele não está, abençoado. A palavra diz que, lá em Atos, diz que ele jamais entrou em santuário feito por mão de homem. Pedreiro, abençoado. Igreja feita por pedreiro. Empresas montadas para te roubar. Ele diz que nunca entrou no santuário feito por mão de homem. E não é servido por homem como se alguma coisa precisava. Que o teu ladrão, o teu pastor, diz que ele precisa de dinheiro. E te ameaça com tudo para te roubar.
Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha de Patmos. Ficou preso na ilha de Patmos. Que ele tinha que ficar mesmo para escrever Apocalipse. Para quem? Para as 7 igrejas da Ásia. Não tem nada a ver contigo. Que o teu pastor te põe medo. Falando aqui da grande tribulação e de outra macumba. A ilha de Patmos por causa, da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O que ele falou lá. Dos que aqui se encontram jamais passarão pela morte até que vejam ver o Filho do Homem. E isso já aconteceu naquela geração. E que João ficou vivo, tá, abençoado? João só foi morrer em 95, no ano 95. 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor para o judeu? O teu pastor diz que é domingo. E a Bíblia é sábado. Entendeu, abençoado? E para que ele diz que o dia do Senhor é domingo? Para encher, para lotar, para ter um assalto melhor. Só para isso. Achei-me em espírito no dia do Senhor, no sábado, e ouvi por trás de mim, grande voz como de trombeta. Você vê, né? Que o pastor disse que está esperando a trombeta tocar, e essa trombeta para ele é a trombeta do exército que vai tocar. Trombetas são palavras, abençoado. Está aqui, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim, grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês? Escreve em livro e manda para o Brasil. Não, abençoado. Manda para o México. Não, abençoado. Manda para os Estados Unidos. Não, abençoado. Olha, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda para Fortaleza, para o Ceará. Não, abençoado. Olha, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Qual? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Que igreja? A igreja de Cristo, os eleitos, escolhidos. E ele diz no 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Que tudo isso aqui é o que? Linguagem de figura, abençoado. Não é para tu entender isso aqui, que tu não vai entender nunca. Por quê? Não foi escrito para você. Foi escrito para as 7 igrejas da Ásia. E quem eram as 7 igrejas da Ásia? Os judeus. E eles entendiam a linguagem de figura? Claro. Não é para ti, abençoado. É para as 7 igrejas da Ásia. Acorda! E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com veste talares. Isso daqui, né? Isso daqui, esses cães aí, esses doutores da vida, esse cãozinho chamado Cícero, e todos os outros cãólogos, né? Os chamados teólogos, que são os doutores que sabem tudo. Vocês não sabem de nada, inocente. Deus está levantando analfabeto para envergonhar vocês. E outra coisa, ele disse que destruiria a sabedoria dos sábios, que são vocês. Tu não sabe de nada, cara. Nada. Nada, 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 nada. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingidos à altura do peito. Eles pegam isso daqui e lê tudo literal. Com uma cinta de ouro, Fico doidinho. Já estão vendendo até terreno lá no céu, porque diz lá tem ouro, tem rua de ouro, tem parede de ouro, tem janela de ouro. Não precisa pagar energia. E eles já estão vendendo caroço de feijão por 1.000 conto. Estão vendendo um lote de terra lá e tem quem compre. Por causa do ouro, por causa da prata. Abençoado, vocês são uns avarentos. Vocês têm muita avareza, vocês chamados evangélicos. Vocês são interesseiros. Vocês são interesseiros e vocês são assaltados, não conseguem nada.
Deus disse para a mulher cananeia, a mulher perguntou, Senhor, os meus pais diziam que a gente adoraria Deus aqui, e vocês, os judeus, dizem que adorarão lá. A mulher disse, olha, Jesus disse, mulher, haverá tempo e já chegou, em que os meus verdadeiros adoradores, os verdadeiros adoradores, não é esses macumbeiros, me adorarão somente em espírito, em verdade. Qual é o lugar certo de você adorar a Deus? É na tua igreja? É na tua macumba? É com o teu pastor? É não. É não. E é aonde? Em espírito e verdade. E aonde é que está Deus? Dentro de ti, abençoado. Deus está dentro de ti. E é para tu crer. Quando tu crer, tu está adorando a Ele. E deixando de chamar Ele de mentiroso. Simplesmente assim. E ele disse, haverá tempo e já chegou, em que meus verdadeiros adoradores me adorarão somente em espírito e em verdade. Não é para ter nada, é só fé, é para tu ter fé. Então, eu já passei, era só até o 11, né? Então, olha, aqui em Apocalipse 22, 6 e 7, vou já parar, já deu 41 minutos. Olha, Apocalipse 22, 6, disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, as palavras da qual Pedro estava escrevendo para eles, lá não é para mim nem para tu, são fiéis e verdadeiras. E é para nós? Não. Mas é para tu entender que já aconteceu, para tu não ser enganado, abençoado, pelo teu macumbeiro, teu feiticeiro. Olha, disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos, tu tá vendo, abençoado? Deus não é teu Deus. Deus não é meu Deus. Deus é Deus dos Espíritos. E quando você crê, né, que você é um espírito revestido de carne, isso passa a valer na tua vida. Mas chamando ele de mentiroso, abençoado, e não buscar ele na tua igreja, onde ele disse que nunca entrou e nem está lá, e você canta, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Mentiroso! Ele diz que nunca entrou em santuário feito por mão de homem. Mentiroso! Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos, dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que, em breve, que o teu pastor está mandando você esperar, que em breve devem acontecer. Que coisas? A grande tribulação, a queda do templo, a volta dele. Isso, abençoado, que nós já, tá tudo aqui. 7, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E quem era? Presta atenção na minha pergunta, para o teu entendimento. Quem era que deveria guardar as palavras deste livro? Quem era? Vou dizer. É lá em 1, né? Vou te mostrar quem é que deveria guardar as palavras escritas nesse livro, que o teu pastor disse que é você que é para guardar. Quem era que deveria guardar? Olha, as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Por que, Lira, que eles tinham que guardar as palavras escritas nesse livro de Apocalipse? Porque foi escrito só para eles, inteligente. Doutor em teologia, doutor Cícero, o Apocalipse foi para as 7 igrejas da Ásia, ou enrolão, analfabeto espiritual. Não tem nada a ver com o povo, não tem nada a ver da geração seguinte. Tudo isso só foi para aquela geração.
que já passou. Foi a primeira. Já está com 21, infeliz. Então, abençoado, 22, 6 e 7 eu já li, né? Eis que venho sem demora, bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Quem tinha que guardar não sou eu e nem tu, abençoado. Nós nem existia. Como é que tu vai guardar uma coisa se tu não existe? E quem era ali? Era eles. As 7 igrejas da Ásia. Simples assim, abençoado. Se tu desse uma pesada na bunda desse teu ladrão, tu ia entender isso aqui. Mas você adora mais a criatura do que o Criador, abençoado. Aí você não quer nem saber do Deus da Bíblia. Você quer saber desse Deus macumbeiro, que esse teu pastor aí te apresenta, que não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. Esse Deus aí macumbeiro, interesseiro, que bota câncer. Esse Deus aí que te solta a mão. Esse Deus aí que tu tem que contar as moedas, 10%, contar na máquina, porque senão ele vai mandar tu ir pro inferno. O inferno do pastor, né? Porque inferno é sepultura, vocês tudinho vão pro inferno. Todos vocês, inclusive eu. O meu pai já foi pro inferno, a minha irmã já foi pro inferno, o meu irmão já foi pro inferno, e eu estou aguardando ir pro inferno, pra sepultura, pro ágio, pro cemitério, Sheol, sepultura, inferno. Inteligente. Então, abençoado, olha, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem, graça e paz.